Começar a conversar, eu queria propor que vocês pensassem um pouquinho em tudo que a natureza traz pra gente. Vocês já pararam para refletir? A gente, por exemplo, tira da natureza a madeira, a gente tira da natureza a água que a gente bebe, a gente usa o solo para plantar, a gente colhe da terra raízes, flores, folhas que a gente come, frutos e várias outras coisas. E caminhar então num lugar bonito, perto de uma cachoeira, aquele barulhinho da água, do rio, aquela natureza bonita, aquela sombra gostosa que a árvore nos traz, no meio da floresta que a gente se sente bem, com aquela umidade, com aquela temperatura amena. Todos esses são benefícios que a natureza nos traz. Esses benefícios que a natureza nos traz são chamados de serviços ecossistêmicos ou serviços ambientais, e eles são de 4 tipos, e nós vamos descrever cada um deles para vocês agora. O primeiro serviço ambiental que nós vamos falar é sobre o serviço de provisão. Provisão é aquilo que a natureza nos dá de maneira direta. Por exemplo, a madeira, as flores, os frutos e as raízes. Um outro tipo de serviço é o serviço de regulação. Então a natureza, ela nos fornece água limpa, por exemplo. Ela tem a capacidade de tornar essa água melhor, potável. O solo para a gente plantar, o controle biológico das pragas. Então a gente tem na natureza pragas, a gente tem predadores para essas pragas. A polinização são exemplos de serviço de regulação. Um terceiro tipo de serviço ecossistêmico seriam os serviços culturais. Aquele que a gente obtém de ter o contato com a natureza, de poder aproveitar, de fazer um piquenique embaixo da sombra de uma árvore, de poder visitar uma cachoeira ou um rio, tomar um banho de mar. São serviços, então, culturais que a natureza nos provém. O quarto tipo de serviço é um pouco mais difícil da gente conseguir enxergar. São chamados serviços ecossistêmicos de suporte. O fato da gente respirar o oxigênio, que a gente nem pensa nisso no dia a dia, né? Mas sem ele a gente não vive, vem exatamente do poder que a natureza tem de liberar esse oxigênio para a gente respirar. Isso é um serviço de suporte. A manutenção da fertilidade no solo e, dessa forma, a manutenção da floresta ou das nossas plantações. Também é um serviço de suporte que a natureza nos dá. O tipo e a quantidade de serviço que o ambiente fornece variam. Então, por exemplo, se eu tenho uma floresta íntegra, eu tenho uma chance muito maior de ter mais polinizadores, mais controladores de praga. Conforme eu vou degradando, ou mexendo, ou desmatando, ou transformando uma área de floresta, uma parte desses serviços pode ser perdida. Um outro exemplo de serviço que a natureza nos fornece é o estoque de carbono. Para explicar para a gente o que é esse tal de estoque de carbono, a gente vai convidar a professora Larissa Rocha Santos. Todos os dias a gente recebe notícias de que o aquecimento global está cada vez mais presente no nosso dia a dia. Então, notícias, por exemplo, de lugares que estão sofrendo com seca, o aumento do nível do mar. Então, tudo isso tem uma consequência para as espécies que vivem na natureza. Então, tem espécies, por exemplo, que correm risco de extinção porque não vai mais ser capaz de sobreviver no ambiente natural dela. Além de tudo isso, a gente ainda tem um prejuízo socioambiental e econômico. Então, por exemplo, tem consequências para a agricultura, diminuição da produção de alimentos, por exemplo. E o importante é a gente entender que o gás carbônico, ele é o principal gás que gera o efeito estufa e, consequentemente, o aquecimento global. Nos tempos passados, nós tínhamos grande variedade de árvores, de madeira aqui, na qual existe 2 tipos de madeira, né? A madeira mole e a madeira dura. A madeira mole tem várias variedades, como o louro cambralha, o louro casca preta, a pau-paraíba. E essas madeiras mole é mais usada nas propriedades para fazer laço de barcaça, coxo de cacau. E existe a madeira dura. A madeira dura, a variedade é inhaíba, biriba, paraju, maçaranduba. São usados mais para peças, para construções.
estaqueamento para cerca, para plantio. E existe a madeira dura também, que é usada para móveis, como sucupira. Na época também que tinha um jacarandá aqui, que foi escasso por motivo da vinda dos madeireiros aqui para a nossa região, que acabou com as nossas matas. E hoje na nossa região aqui, na região de Una, não tem tanta madeira grossa como tinha antigamente. Que antigamente existia madeira aqui que um caminhão usava como uma tora em cima, era uma carga, que eu achava muito engraçado. E hoje, para mim, é uma grande vergonha. Então, dentro do Brasil, a principal causa da emissão de gases são dados principalmente pela mudança do uso da terra. Então, é principalmente o desmatamento dos nossos biomas, Mata Atlântica, Cerrado, Amazônia, Caatinga. E a segunda causa é a agropecuária, dado principalmente pela criação de gado, que fica responsável por 24% da emissão dos gases no Brasil. Hoje, a madeira que mais nós usamos aqui é o eucalipto. Mas o eucalipto é uma madeira que destrói muita terra. E compramos fora porque a madeira daqui está muito escassa. Bom, a gente vem desenvolvendo projetos para entender o desmatamento da Mata Atlântica, então as consequências dele, principalmente aqui na região sul da Bahia. Então, para isso, a gente desenvolveu um grande projeto, conhecido como Projeto Cisbiota, que ele é coordenado pela cientista Débora, aqui da UESC. Então, nele a gente mostrou alguns resultados que evidenciam que florestas que estão inseridas dentro de paisagens já muito desmatadas, elas já não conseguem mais manter todos os serviços ecossistêmicos, como, por exemplo, o estoque de carbono. Tá? Além dessas florestas, a gente também estudou as áreas agrícolas. Então, aqui na nossa região sul da Bahia, a gente tem um plantio tradicional de cacau sombreado, que é muito importante, conhecido como cabruca. Então, a importância dele se dá porque ele foi implantado em lugares onde antes eram florestas. Então, se tirou um pouco das árvores grandes, mas toda a parte das árvores pequenas que ficavam no subbosque. E foi plantado cacau. Então, o cacau ele é cultivado de modo que ele é sombreado por essas árvores grandes que são nativos, que antes eram florestas. Então, assim, a gente ainda consegue manter uma parte da biodiversidade de plantas e também de animais e ainda assim conciliar essa produção agrícola. Desta maneira, a gente também desenvolveu um segundo projeto bem grande, que é o projeto conhecido como Economia das Cabrucas, onde envolve diversos cientistas e diversas universidades, também é coordenado pela cientista Débora. E nele a gente tem o objetivo de entender como que as cabrucas vai conseguir conciliar essa produção agrícola junto com a conservação da biodiversidade e manutenção desses serviços ecossistêmicos. Então, esse projeto tem várias pesquisas, cada um com um objetivo diferente. Então, o primeiro objetivo é entender como que essas cabrucas conseguem manter a biodiversidade. Biodiversidade, a gente está estudando aves, mamíferos, plantas, insetos, então diversos grupos taxonômicos presentes naquela cabruca. Então, o segundo objetivo é entender como que ela mantém esses serviços ecossistêmicos. Então, quantidade de água, a qualidade da água, o estoque de carbono, polinização, entre outros serviços. E o terceiro objetivo é entender como que essa cabruca ela é produtiva. Então, quanto de cacau se consegue produzir por ano ou por hectare, por exemplo. Para calcular a quantidade de carbono que uma cabruca consegue estocar, nós medimos o diâmetro, que é para verificar a grossura das árvores, e também a altura, para ver o comprimento delas. E nós fazemos isso em espécies diferentes, numa quantidade de espécies diferentes, de diferentes cabrucas. E esse cálculo ele é feito em cada uma das espécies, pois as espécies elas apresentam densidades diferentes. Ou seja, tem espécies de árvores que têm a madeira mais densa, ou seja, elas são mais duras. Outras espécies já apresentam a madeira mais mole, elas têm uma menor densidade. Ou seja, essas plantas com menor densidade estocam menos carbono. E as plantas com maior densidade, as de madeira mais densa, mais dura, estocam mais carbono. E justamente as árvores de madeira mais densa, ou seja, as mais duras, são as que mais contribuem para o processo de estoque do carbono. E por quê? Porque elas crescem mais lentamente, com isso elas adquirem um maior diâmetro, elas ficam mais grossas, e também uma maior altura. E elas também vivem mais tempo do que as árvores de madeira mais mole.
Assim sendo, elas são as mais importantes para o processo de estoque de carbono. Na Mata Atlântica, nós temos vários exemplos de espécies que contribuem bastante para o estoque do carbono, como, por exemplo, o jacarandá, o jequitibá, a maçaranduba, o iti, pau-brasil, sapucaia, dentre outras. Existe uma maneira bem interessante de você calcular o quanto de gás carbônico você emite para a atmosfera, que são as calculadoras de carbono. Então, baseado nas suas atitudes do dia a dia, ela vai te dar a quantidade de gás carbônico que tu emite no ano inteiro e vai te mostrar o quantas árvores você precisaria plantar para absorver aquele CO2 que você emitiu. Então, um jeito de neutralizar um pouco o seu impacto seria plantando árvores. Porque hoje é que nós estamos se conscientizando que as matas se acabaram, mas ainda existe tempo de nós reconstruirmos o que nós deixamos passar e acabarem. Nós temos vários órgãos que nos ajudam aí no reflorestamento, como a Biofábrica, a própria universidade, a UESC, né? Com o pessoal lá que nos ajuda aí direto no reflorestamento. Eu estou com 50 pés de claraíba ali para espalhar na minha propriedade. Tem um pé de pau-brasil aqui também, porque eu tenho certeza que no futuro eu vou precisar. É importante a gente entender que todo mundo pode contribuir para a redução da quantidade de gás carbônico que é emitido na atmosfera. Então, como? Com pequenas atitudes positivas. A gente pode reduzir o consumo, por exemplo, reduzir a quantidade de queimadas, reutilizar plástico, reciclar o lixo, utilizar transportes alternativos, por exemplo, bicicleta, andar mais a pé. Então, tudo isso são atitudes que de pouquinho em pouquinho vai reduzindo a quantidade de gás carbônico que a gente emite. Então é isso, gente. Vamos lá, se informe as pessoas que estão ao seu redor. Tenha uma consciência do que você está consumindo, então consuma só o que for necessário e realmente dê preferência para produtos que são produzidos por empresas que pensam num ambiente sustentável. E é aqui, no Laboratório de Ecologia Aplicada à Conservação, que a gente trabalha nos nossos projetos. E esses projetos muitas vezes são desenvolvidos por professores, alunos de doutorado, alunos de mestrado, de iniciação científica, onde além de tocarem seus projetos, também trabalham com educação ambiental no sul da Bahia, em colégios rurais, a exemplo do projeto que a gente tem, a Aliança dos Saberes. Em 2019, na Semana de Popularização da Ciência e Tecnologia, um grupo de professores, liderados pela professora Larissa Rocha Santos, eu, Daniela Talora, e a nossa discente, Jaciane, estivemos na Escola Cândido Romero Pessoa para falar sobre estoque de carbono. Durante as atividades, nós explicamos para que serve o carbono, por que ele é importante para a vida no planeta Terra, o que está acontecendo com essa emissão exagerada de gás carbônico na atmosfera, o efeito estufa, o problema do aquecimento global e várias outras coisas foram discutidas, como as ações que nós podemos ter para minimizar esses efeitos. Para tornar o aprendizado mais empolgante, nós fizemos um jogo, depois dessa explicação geral sobre o carbono, de baleado. Nesse jogo, cada aluno tinha uma etiqueta com o nome de uma árvore e a quantidade de carbono que essa árvore tinha. O objetivo do jogo era manter uma floresta com a maior quantidade de carbono possível. Foi bastante divertido e empolgante para a gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado esse momento da mesma forma que eu aproveitei. Dizer que é um prazer ter vocês aqui com a gente e eu espero que a gente se encontre novamente aqui para discutir outros temas sobre ecologia, meio ambiente e conservação. Afinal de contas, a conservação da biodiversidade, a conservação do nosso planeta é o futuro da nossa espécie.